e inovação. Eu quero começar lendo esse texto com você, obrigado. Gênesis 1, verso 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isto será para vosso mantimento. Verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Você pode se assentar. Em todas as coisas que Deus fez, a Bíblia fala que Ele disse que era bom. Mas no momento que Deus opera a criação de Adão e Eva, é a única coisa que Deus criou, ou ser que Deus criou, que Ele disse é muito bom. Era propósito de Deus criar Adão e Eva. E Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Apocalipse 21 e Apocalipse 22 são os únicos capítulos da Bíblia onde não tem a interferência do pecado. Logo, são os 4 capítulos mais importantes da Bíblia: Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, porque ali está o propósito pleno de Deus. E é interessante que Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem, começa um culto, começa a adoração no Jardim do Éden. E é interessante que no Jardim do Éden não tinha música, mas tinha adoração. Não tinha louvor, mas tinha adoração. E quando eu penso nessa palavra, avivamento, a primeira coisa que veio ao meu coração é que a gente só vai experimentar avivamento, primeiro, se a nossa adoração for além da música que a gente canta aqui no domingo. Certa vez eu ouvi o pastor dizer: a hora que os crentes mais mentem é a hora que eles estão cantando ou louvando. Porque você começa a cantar: te louvarei. Essa música está difícil de cantar. Não importam assim. Não importa não, irmão? É mesmo? Será que essa é a realidade? Será que a circunstância, a porta fecha e você continua cantando? Ou será que a nossa adoração está sendo somente aqui no culto? A adoração, ela não é música, porque Adão não cantava, mas Adão adorava. Quando Adão adorava? Quando ele fazia tudo que Deus tinha criado ele para fazer. Quando ele dominava sobre os peixes, quando ele dominava sobre as aves, quando ele dominava sobre os animais, quando ele saía de manhã para trabalhar, para criar, para cuidar daquilo que Deus tinha dado na mão dele, ele estava adorando a Deus. A adoração genuína é você viver intensamente para aquilo que Deus te criou, para o teu propósito, para o teu chamado. Você pode vir aqui no culto domingo, cantar 1 hora de louvor, mas se você está no lugar que Deus, você sabe que não é para você estar, se você não está se posicionando com o chamado que Deus deu para você operar, você não está adorando. Porque Romanos 12, no verso 1, Paulo vai dizer que o sacrifício vivo é o nosso culto racional. Romanos 12, verso 1 diz: consagre o seu ser para Deus, consagre a sua vida, consagre o seu corpo como uma oferta viva a Deus. O que Paulo está dizendo para eles? Mais importante do que você pegar um animal e ir no templo e sacrificar, é você pegar o seu membro, o seu corpo, a sua cabeça, a sua mente, as suas mãos, a sua voz, a sua vida e dizer: Senhor, hoje eu vou te adorar. Como? Dando o meu melhor no meu trabalho.
Você está adorando. Como eu vou adorar? Tendo a oportunidade que o cara me deu para dar um jeitinho para eu fazer, eu vou dizer não. Isso é adoração. Paulo diz que esse é o culto racional. Adão operar no chamado que Deus colocou para ele era mais importante do que o louvor. Por isso que você não vê música em Gênesis. A música é importante para nós hoje porque a nossa semente, existe uma semente em nós do pecado. A semente de Lúcifer habita em nós. Então todas as vezes, porque eu e você temos luta constante contra a rebeldia, sim ou não? Existe um ser em nós que quer se rebelar contra Deus, contra a autoridade que Deus colocou, e quer dizer, eu me basto, a minha vida serve e eu quero viver para mim mesmo. É por isso que você tem que vir aqui no culto e cantar e adorar, porque no momento que você fala, Senhor, só Tu és o Senhor, a semente da serpente que habita em você começa a morrer. A adoração é importante para isso, para matar a semente de Lúcifer que habita em mim e você. Mas se a adoração não for além da música, não vai ter avivamento aqui, gente. Não vai. Se a nossa adoração não sai, não começa a ser presencial. Você consegue imaginar essa cena? Adão operando, acordando de manhã, e havia uma glória sobre a vida dele, que ele perde quando ele peca, mas havia uma glória sobre a vida de Adão. E Adão trabalhando o dia todo, talvez não cantou uma música, mas ele estava operando no chamado que Deus colocou para a vida dele. Eu sei o chamado que Deus tem para a minha vida. Você sabe o chamado que Deus tem para a sua vida? Se você não sabe o chamado que Deus tem para a sua vida, pega o que está na Bíblia, pega para você. Deus não falou comigo ainda, então pega um. Certificou-nos e multiplicai-vos. Ide, prega o Evangelho, faça discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai viver essa vida, glorificando a Deus no seu trabalho, na sua família. Mais importante do que adorar é às vezes você tirar um tempo para falar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo. Isso é adoração. Porque se o seu problema é o sofá, o altar não resolve. O que o sofá resolve? Problema de relacionamento. Bota uma mesa, duas cadeiras, senta e resolve o problema de relacionamento. Você pode vir aqui e cantar 1 hora, mas se você vai continuar com o problema de relacionamento, você vai ter que sentar e resolver. Mas o que a gente faz? Quer colocar o problema do sofá, da mesa, no altar. Senhor! Aí ele fala, não, desce lá você e resolve. Da onde eu vim, tudo querer resolver no espiritual. Tudo querer resolver no espiritual. Mas eu cheguei aqui e eu comecei a apanhar. Porque tem certas coisas que o altar não vai resolver para você. O altar vai te dar luz. Pum! Meus olhos se abriram. Meu Deus, eu vi o Senhor. Mas eu também vi o Senhor, também preciso me ver. Meus lábios estão impuros também. Como é que eu vou resolver isso? Indo. Percebe Isaías 6? Meus olhos foram abertos, eu vi o Senhor. Agora eu tenho um problema para resolver. Eu tenho que voltar lá e pregar o Evangelho. A adoração vai além da música. Só tem avivamento, gente, se a gente escolher, quando o culto acabar, apagar a luz, a gente querer viver a igreja de segunda-feira. Esse é o segundo ponto. É uma entrega que vai além do altar. A cada culto que você vem, a cada célula que você vai, um altar é colocado diante de você, para você entregar. Altar é lugar de entrega. Ontem o pastor Alex falou um negócio, eu não sei se você pegou no teu coração, no teu espírito, mas foi muito profundo o que ele falou, sobre cuidar da noiva, sobre cuidar da igreja. Mordecai ficou 1 ano, eu falei, meu Deus, 1 ano indo lá para ver como é que está. Meu nome disso é encargo. Só tem avivamento se tiver gente com encargo. E vou te falar, amado, o encargo vai além da agenda da igreja. Vou falar uma coisa para você que alguns podem entender mal. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e um camarada falou o seguinte: quem quer se tornar milionário, ele tem que ser desequilibrado. Alguma hora vai desequilibrar a banda para um lado. Ou a família dele vai reclamar dele, vai falar que ele está trabalhando muito, ou a esposa vai reclamar dele. Não dá para ser normal. Ele falou, se você é pobre, você quer ser milionário, não dá para você ser normal, você não vai se tornar. Tem que ser desequilibrado. Na hora eu ver isso, igreja. Não vai ter avivamento nem hora mais, gente.
Vou falar com todo amor e carinho. Se você não quer ser resposta, nem ora. Eu não faço orações que eu não quero ser resposta. Não faço. Que falsidade, gente. Como é que eu vou orar? Senhor, envia o povo para pregar. E eu não quero ir. Está orando para quê? Para dar trabalho para os outros? Vai lá, irmão. Aí sabe o que é o pior? Que eu nem vou, mas também nem coopero para o outro ir. Porque presta atenção, pode ser que eu não vá, mas nenhuma obra acontece sem dinheiro. Irmão, eu não vou, mas eu vou te... Quanto você está precisando? Vai lá. Porque para alguém descer do buraco para pegar o perdido, alguém tem que segurar a corda, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Aí qual é o problema? Eu cantei, né? Senhor, minha vida é tua, me renda a minha vida no teu altar. Aí levanta, gente, estão precisando de alguém que vá. Beleza, você não consegue ir. Mas se levantou alguém para ir. Qual era a sua obrigação? Irmão, o que você está precisando? Está comigo. Eu não vou, mas eu vou segurar a corda para você. Gente, não vai ter avivamento sem um santo desequilíbrio. Se você quer viver a sua vida High School Music, equilibradinha, não pode tocar, nada toca nisso aqui. Estávamos falando na célula essa semana. Interessante que no trabalho todo mundo é desequilibrado, todo mundo entende. Fulaninho está embarcado 15 dias na Marinha Mercante. Ninguém critica. O Joãozinho está embarcado 15 dias na Marinha Mercante. Passou no concurso, está lá. Agora, fulaninho, vamos para a festa, não posso. Por quê? Porque eu estou lá na igreja. Aí conversa. E esse é um bom sinal. Se ninguém está reclamando de você, porque você está equilibrado demais. Você vai ver tudo na tua vida. Você vai ver bênção. Deus vai te usar. Mas isso aqui, você não vai ver. Pega as histórias dos avivamentos aí, gente. Quem te ama vê as histórias. Ah, eu não conheço essa história. Vamos para a palavra, pô. Um dia Jesus começou a pregar lá em João 6. João 6, no verso 56. Vamos ler lá o que está escrito. João 6, no verso 56. João 6, no verso 56, diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus já começou a pancada dizendo o seguinte: quem não paga o preço que eu pago, pode andar comigo. Porque beber da minha carne e comer do meu sangue é entrar no mesmo sacrifício que eu vou entrar. Se tu não quer entrar no mesmo sacrifício que eu vou entrar, tu não pode caminhar comigo. Assim como o Pai vive, verso 57, me enviou igualmente, eu vivo pelo Pai. Também que de mim se alimenta por mim, quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido das palavras, disseram: duro é esse discurso de ouvir. Quem dura esse discurso? Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: vocês estão escandalizados? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E Jesus falou para eles: vocês querem ir embora? Vaza. Eu sei que essa mensagem que eu estou pregando hoje não era para talvez uma semana de avivamento, era para um discipulado, uma palavra para líderes. Mas não tem como você ler isso aqui e você não entender o que isso aqui significa. Avivamento nasce de morte. Avivamento nasce de cruz. Na semana do retiro de carnaval, eu estava com saudade desse negócio. Na semana você quase pede para sair, mas eu lembrei dos encontros com Deus, como é que foram fazer encontro durante 10 anos. Era assim mesmo. Semana de pressão, de jejum, não sabe de onde vai tirar o dinheiro, aquela coisa vai dar certo, não vai dar. O diabo falando que fez tudo errado, não é para ter feito, foi se meter nesse negócio. Entrou na morte. Aí você vê o resultado, vê o fruto. Avivamento. Para alguém ser avivado, alguém tem que morrer antes. Ou você acha que as pessoas vão chegar aqui na igreja falando: Senhor, eu passei por ali, eu senti um fogo e entrei aqui. Pô, vai, gente. Quem aqui foi, a palavra, não sei, quem aqui foi ganho para Jesus, se essa palavra existe, através de uma outra pessoa? Levanta sua mão bem alta. Quem aqui se converteu por meio de alguém?
Televisão? Alguém foi ganhando de televisão? Rádio? Internet? Outra pessoa? Levanta a mão. Quem levantou a mão? Foi alguém por meio de quem? Já nasceu na igreja? Foi ganhar já nasceu na igreja? Hã? Encontro? Foi em algum evento? Foi em algum culto se converteu? Levanta a mão aí. Foi em algum culto se converteu? A grande maioria vai chegar na igreja por meio de alguém. Alguém que pagou o seu para você no encontro, ou a sua família que pagou um preço para te criar na igreja. Gente, a nossa entrega não pode ser apenas no domingo aqui. Estava conversando com alguém, não lembro quem é agora, e a gente falou que a gente vai fazer o motivo no ano que vem, né? Dos jovens, de carnaval, porque a gente quer fazer outro agora em junho, para levar a gente, eles querem fazer um para levar amigo deles que não são da igreja. A gente vai fazer. Mas estava falando no ano que vem, alguém falou para mim, mas o neném vai estar com 6 meses, vai estar pequeno, a gente vai fazer, ele vai com 6 meses. Fica lá na piscina, com a bolinha lá, um monte de adolescente. Mas é assim. Deixa eu falar para você, se fosse normal, não deveria. Mas para ter avivamento tem que ter desequilíbrio alguma hora. Não tem como avivar sem desequilibrar para lá. Mas tem que desequilibrar. É o certo? Não sei. Mas eu sei que eu quero mover de Deus. Aí eu vou ficar esperando a minha vida ficar perfeitinha. Não vai servir a Deus nunca. Porque sua vida não vai ficar perfeita. Ano de avivamento. A minha pergunta é: cadê os que vão entrar na morte? Para viver o avivamento. Ano de excelência. Dizem que para alguém ser excelente em alguma coisa, ele tem que ter pelo menos 10 mil horas de prática. Para ser perito. Como é que eu vou ficar perito em servir a Deus se eu só me coloco para servir aqui no domingo? Mal no domingo. Quando eu estou bem, quando eu estiver bem, eu vou servir. E aí, gente, sabe o que acontece na prática? O Dr. Amor e Carinho, falamos essas palavras como uma verdadeira ilusão. Ano de avivamento, não vai ter mágica. O avivamento vai acontecer aqui, com quem está aqui. Não tem mágica. As pessoas vão ser ganhas se a gente se levantar para pregar. Se a gente não está se levantando para pregar, se a gente não está se levantando para chamar, se a gente não está se levantando para, por exemplo, eu posso não querer ir, mas eu poderia abrir minha casa. Abrir minha casa para receber uma célula, que custa? Eu não estou pregando, mas eu estou abrindo a minha casa para ser um instrumento da pregação do Evangelho. Posso ser um anfitrião, posso participar, me envolver. Aí, irmão, como é que a gente vai ver avivamento? Se para ir na célula, já tem 2 anos e meio que começaram as células aqui na igreja, e tem gente que nunca pisou o pé na célula. Vai avivar o que, gente? Fala assim, 2 anos e meio. 2 anos, 2 anos e meio. Estou ruim, 2023 começaram as células, em julho de 23. Na verdade vai fazer 2 anos, em julho. Mas mesmo assim, pô, eu sou membro do corpo, a minha igreja está funcionando em célula. Eu tenho que demorar 2 anos para ser convencido, para ir lá participar. Tem alguma coisa errada. Não é avivamento isso. Cuidamos da igreja quando nós se envolvemos com ela. Somos desequilibrados para o trabalho, somos desequilibrados pelos estudos, somos desequilibrados muitas vezes para vícios maltratados na nossa vida. Coisa que já deveria ter resolvido não resolve. Pendência que deveria ter resolvido não resolve. A pendência fica com a vida amarrada. Resolve logo. A Deise estava orando aqui ontem falando: a gente não está em tempo de brincadeira não, gente. Resolve logo essa pane. Resolve logo o problema que deu. Foi lá atrás, o pastor tem que falar disso constantemente. Irmão, teu passado acabou, o fracasso não é um negócio que você para ali e fica amarrado. Resolve logo isso e avança. 10 anos de crente, quantas vidas você batizou? Eu falo isso para você com peso no coração, porque você acha que eu queria ficar falando isso aqui? Não. A pessoa fala falando: toda vez que eu vem pregar e é só madeira, paulada. Eu falo para Deus que eu quero pregar sobre a graça, o amor de Deus. Jesus é amor, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, mas eu não consigo.
já relutei com Deus, já falei com Deus. Falei, meu Deus, eu estou nessa aqui há 2 anos, só prego coisa difícil de falar. Aí vou em outra igreja e o pai fala, não, hoje tu vai falar sobre o amor e a graça do evangelho que salva. Pô, mas na minha igreja eu não consigo falar. Pois é. Nós cuidamos da igreja, e ontem o pastor Alex falou isso muito bem de Mordecai. Irmãos, tem tanta gente que não tem revelação ainda do corpo. Não tem revelação da igreja ainda. Enxerga a igreja como um clube. E eu fico olhando assim, às vezes dói, às vezes meu coração pesa, fala, meu Deus do céu, dá vontade de chegar e sentar o candangue, madeirar. É por aí. Dá vontade às vezes. Mas Deus fala, não, são seus filhos, cuida deles, vai devagarzinho. Se vomitar tudo, não vai aguentar uma feijoada. Vai vomitar tudo, vai devagarzinho, de glória em glória, de revelação em revelação. Eu falo, meu Deus, eu não consigo entender, pai. Esses dias o irmão veio para a aula do negócio. Na hora do culto, eu falei, vai embora. Eu falei, não acredito. Da minha célula, não acredito. Não entendeu ainda a igreja. Porque se eu sou parte desse corpo, como os meus irmãos vão para cá e eu vou para lá? Não teve revelação da sua identidade ainda. Se enxerga como nada. Porque eu passo um domingo, eu tenho culto de manhã, tenho culto de noite, tenho escola bíblica, eu não me envolvo em nada. O problema não é a igreja, é porque ele não se vê como nada ainda, ele se vê como insignificante. Tu percebe que é uma crise de identidade e revelação? Ele se vê como insignificante, fala, não vou fazer falta não indo lá não. Vai sim, irmão. Porque você é parte integrante desse corpo, você é parte dessa família. A Bíblia fala que se um membro padece, todo mundo vai padecer juntamente com ele. E a obra se torna fardo, muitas vezes pesada, porque está carregando muita gente. Mas eu vim aqui dizer hoje para você, a igreja é um lugar, é a noiva do Cordeiro. Temos que cuidar dela, temos que zelar pela igreja. Não podemos ficar por aí falando mal da igreja, falando mal do corpo. Não, eu cuido da igreja quando eu me envolvo com ela. Eu cuido da igreja quando eu vou dizimar. Eu cuido da igreja quando eu sou parte, quando eu paro de ser frequentador. Nós temos que ter revelação da igreja. E esses dias o Senhor revelou no meu coração, eu fiquei, meu Deus, abre os olhos do povo. Olha que revelação linda e maravilhosa. Um dia, Adão chegou e falou assim, Deus, eu estou sozinho. Eu queria ter alguém, uma companheira. E você sabe que Adão representa Cristo e ela representa a noiva, a igreja. Está comigo? Só para você entender. Todas as imagens do Velho Testamento apontam para um princípio novo. O velho Paulo chama de sombra, mas a realidade está na nova aliança, em Cristo. Exemplo, Moisés é um tipo de Cristo na velha aliança. Cristo é Moisés, diabo é Faraó e Egito é o mundo e éramos nós que estávamos perdidos como escravos. Mas um dia Deus levanta Moisés, que aponta para Cristo, que foi lá onde você estava perdido, pegou na sua mão, te tirou do Egito e agora Deus quer te levar arrastado para onde? Para Canaã. O primeiro princípio do povo de Israel para passar, para chegar em Canaã, foi o mar. Isso aponta para o quê? O batismo. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer depois que ela nasce de novo é passar pelo batismo. Mas Faraó resiste. A Bíblia fala que Faraó começa a correr atrás deles para não deixar eles atravessarem o mar. É por isso que a pessoa nasce de novo, tem uma experiência com Cristo. Você fala, agora onde vai pisar? Não sei. Não sei se eu estou pronto. Não sei se é o meu momento. Conhece gente assim? Por quê? Porque aquela imagem de Gênesis é perfeita para nos mostrar a realidade de hoje. Por isso que para a pessoa batizar, você tem que pegar na mão dela até o dia do batismo, tem que ficar lá ligado. E aí, já batizou, mas o batismo não é o caminho inteiro. Depois que a pessoa passa pelo batismo, que ela sai do Egito, que aponta para a nossa carne, agora ela vai para o deserto. É onde o povo fica a maior parte do tempo. Por quê? Porque o deserto é a vida da alma, é a vida das sensações, da vontade. Eu tenho que seguir a Deus, mas eu não estou com vontade, eu não quero ainda, eu estou muito mal. É a vida da alma. E só alguns vão entrar em Canaã. A maioria, infelizmente, morre no deserto, vivendo a vida da alma. A vida do eu quero, não tenho vontade, estou bem, se eu estiver bem eu faço, se eu não estiver bem eu faço. Entenderam o exemplo, gente? Volta para cá. A Bíblia fala que um dia Adão chega para Deus e fala, pô, todo mundo está cruzando ali, pô. A vaquinha está cruzando com o boi, o cavalinho está cruzando com a égua. Eu também quero brincar, pai. Pô, pai, estou vendo um negócio acontecendo ali, eu quero brincar também. Deus falou, então tá bom, você quer brincar? Dorme aí. A Bíblia fala que quando Adão dorme, Deus tira da costela dele e faz ela. E depois, quando Adão dorme, quando Adão acorda,
ele verva, e ele fala: meu Deus, é osso do meu osso, carne da minha carne. E a partir daquele dia, Adão nunca mais se sentiu só. Já falei para você que na velha criação uma imagem. É a imagem da onde? Um dia o Filho de Deus falou: pai, por que me abandonaste? Agora eu estou só. Assim como Adão falou, ele falou: você está se sentindo só? Dorme agora. E a Bíblia fala que Cristo morre e vem aquele soldado e pá, fura a Cristo na sua costela. E de Cristo naquele dia nasce a sua noiva, a sua igreja adornada. Ele dorme e aí nasce a sua igreja. E a partir daquele dia, Cristo nunca mais se sente sozinho, porque se tornamos um só com Ele, a sua igreja. No dia que eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, é a noiva do Cordeiro que Ele me deu o privilégio de cuidar. Eu estou cuidando da noiva do Cristo. Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Porque se eu entender isso, eu nunca mais vou dar desculpa para nada, para a tua obra. Porque não é a igreja do pastoreio, é a noiva do Cordeiro adornada. Quando eu venho tocar, eu estou servindo a noiva. Quando eu venho para a oração, eu estou servindo a noiva. Quando eu vou visitar um irmão, eu estou servindo a noiva. Quantas oportunidades Deus deu para você para servir a noiva dele, você falou: hoje não dá. Você falou: hoje não dá, está difícil, estou sem tempo. E Deus estava te dando uma oportunidade dele te abençoar. Porque as orações que você faz para Deus te abençoar, Ele te dá em forma de serviço. Mateus capítulo 5, no verso 21, não vou ler por causa do meu tempo, mas você conhece essa história. Jesus um dia sai para curar a filha de Jairo. Quantos sabem quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Mas no meio do caminho, ele encontra uma mulher que padecia quantos anos? 12. Será que é por acaso? Eu acho que não. Não é por acaso. Ele vai curar uma menina de 12 anos. No meio do caminho, ele encontra uma mulher sangrando há 12 anos. Isso aqui nos dá uma imagem. A imagem de que, irmão? Que para eu alcançar a nova geração, eu preciso primeiro estancar o sangramento da geração antiga, da geração mais velha. Existe uma geração que veio antes de nós. E às vezes os jovens, muito radicais, falam: porque Deus não precisa dos velhos, Deus não precisa dos mais antigos. Não entendeu nada ainda. Porque a noiva é uma só. Se eu não honrar aqueles que vieram antes de mim, eu não estou apto para fazer a obra de Deus aqui. Deus quer curar uma geração de filhas mortas de Jairo. Nunca houve uma juventude tão morta como nós vemos hoje. Nunca, nunca. Nunca houve tanto pecado no meio das crianças, adolescentes, jovens como nós estamos vendo hoje. Mas Deus, antes de ir lá ressuscitar a filha de Jairo, Ele quer ressuscitar hoje a mulher que está sangrando, sem força, que já gastou tudo. Quantos irmãos nós vemos assim? Converteu o amor por Jesus lá em cima, ganhando alma, fazendo a obra de Deus, pregador, evangelista, fez a obra, fez tudo. Mas hoje, sangra, está parado, como um soldado que está no acampamento médico há 10 anos e não cura nunca. Jesus hoje quer trazer uma experiência viva. Para Ele alcançar o avivamento na nova geração, Ele tem que estancar o sangramento que está aqui dentro. Jesus quer estancar o sangramento da minha vida e da tua vida espiritual. Para que tudo que você recebe aqui seja de fato um depósito na tua vida. E não uma mensagem que você recebe e perde na outra semana. Recebe algo aqui, está sangrando ali. Não, sai esse sangramento hoje. O Senhor hoje quer ressuscitar a filha de Jairo. Mas Ele também quer estancar o nosso sangramento. Porque senão vai entrar ano, vai sair ano. Muda o nome, muda a frase, mas não muda o povo que está aqui dentro. A frase não nos importa, irmão. O que importa somos nós, que estamos aqui dentro. Você já parou um dia para ler aquelas frases que estão ali?
Está ali na parede? Você já parou para ver? Amar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos e transformar vidas. Essa é a mensagem para nós. Você está vivendo isso? Ou você tem pelo menos orado para viver isso? Ontem o Senhor falou algo no meu coração, e eu falei isso na célula também. Qual foi a última vez que você chorou por almas? Meu pastor sempre dizia isso para mim: Romulo, toma cuidado para você não ser alguém de olhos secos, porque se seus olhos se secarem, este é um sinal que o vento dele já foi embora. O que são olhos secos? Eu não choro mais por ninguém, eu não tenho dores de parto. Paulo fala que tinha dores de parto. Isso é avivamento. Dores de parto até Cristo ser gerado em alguém. Morte. Falamos na célula essa semana. Ninguém chama a gente para fazer algo segunda-feira, 11 horas da manhã. Segunda-feira, terça-feira, 10 horas da manhã. Vamos para a festa. O que você vai dizer para ele? Tenho trabalho, tenho emprego, não posso faltar. Você vai dar logo uma carteirada para ele, vai dizendo o quê? Tenho as minhas prioridades. Justo, legítimo. Mas se apresentar para você um programa domingo, 10 horas da manhã, dependendo do programa, da situação, a gente percebe as prioridades. E como é que a gente está falando de avivamento? Não conseguimos ficar um mês firmes, sem dar uma estumbiada, sem dar uma tropeçada. Não estou falando tropeçar de cair no pecado, não. Estou falando tropeçar de você nem ouvir, nem participa. Se alguém não ficar em cima, é difícil tirar os líderes e anfitriões e pegar alguém que fica um mês firme na célula. Estou falando para mim. Os líderes e anfitriões tirou, bota ali quem fica um mês firme. É difícil. Como é que nós vamos falar de avivamento? A gente não consegue ser constante. Avivamento é a gente investir tempo, dinheiro. O Marco falou num comentário na célula terça-feira que está na minha cabeça há 3 dias. Ele falou: às vezes as pessoas acham que servir a Deus é caro, mas caro é servir o diabo no pecado. Isso é caro. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Eu falei: cara, é verdade. Servir a Deus é barato. Quanto te custa vir aqui e ouvir para o culto? Nada. Quanto custa para o camarada que está preso nas drogas por mês e quanto ele gasta lá? Quanto custa para alguém que está preso na depressão, na ansiedade, tanto de remédio que ele gasta? Quanto custa para alguém que está com seu filho preso nas drogas, no crime? Aí é caro. Servir a Deus é muito barato. E não queremos muitas vezes servir, sabe? Deveríamos preocupar. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né, que temos que cuidar por causa da ideologia de gênero, homossexualismo. Realmente o mundo está podre. Mas se ele deixar de pecar lá, o homossexualismo dele, vai mudar alguma coisa na tua consagração? Não muda nada. Ele pecar ou não muda nada na minha vida e na tua vida. Para quem você está preocupado? Ah, porque as próximas gerações. Não existe um exemplo mais forte na vida de uma pessoa do que pai e mãe. Pai e mãe é o suficiente. Ah, mas tem que pessoa que cresceu na casa do pai e mãe e quer ir para o mundo. Aí a escolha é dele. Ele não vai poder dizer: eu não tive exemplo dentro de casa. Fui criado sem pai, com uma mãe que foi pai e mãe foi firme. Nunca quis bandear para o outro lado, porque tinha exemplo dentro de casa. Aí é questão de caráter. Você não deveria se preocupar se teu filho está no mundo, que no telefone tem isso, tem aquilo. Você deveria se preocupar se você tem sido um exemplo de discípulo de Cristo para ele dentro de casa. Isso é o suficiente. Porque se ele tem o discipulador, o pai e mãe espiritual dentro de casa, homem de Deus, mulher de Deus, não importa o que o mundo mostra para ele, a sua influência sempre vai ser mais forte. Aí o que a gente quer muitas vezes? Tolir a criança e o adolescente de tudo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas ele vê na tua vida que você está falando uma coisa que você não vive. O que adianta? Dá um trabalho muito maior. Você fala para o seu filho: tem que ir para a igreja. Você vai.
Não adianta, irmãos. Não adianta. Não deveríamos nos preocupar tanto com a próxima geração, deveríamos nos preocupar com o exemplo que nós estamos dando para eles. Quando eu vejo 3 dias de avivamento, na minha mente são 3 dias de morte. Semana do avivamento deveria ser chamada de semana da morte. Morte do ego, morte da carne, morte do pecado, morte da nossa mentalidade ruim, que quer fazer tudo que Deus desaprova. Sabe, eu vim tentar pancada nessa mensagem de domingo, à noite que o pastor pregou sobre Efésios 4, de eu arrancar o velho homem e me revestir desse novo homem com a natureza de Deus, mudar a mentalidade. Aí vamos falar de semana de avivamento. Jejuou? Você jejuou os 3 dias? Não consigo jejuar, porque eu passo mal. É isso aí mesmo, irmão. Bem-vindo ao clube. É isso aí. Ou você acha que você jejuou para ficar bem? Não, eu jejuou para passar mal mesmo. Para sua carne sentir, perder o controle. Orou esses 3 dias, tirou um tempo para orar. Orar. Não tem tempo para orar. Como o Senhor vai nos levar para outra mesa? Eu quero terminar falando isso para você. Eu imagino que existe a mesa do beabá. É a mesa do berçário. E nessa mesa está se discutindo um monte de legalismo. Pode, não pode, isso aqui pode fazer, que não pode, tal, não sei o quê. E essa mesa é legítima, ela está na igreja. É a mesa daquela conversinha, vamos lá, não dá para você, não dá, não sei o quê. Não, porque minha vida agora está tudo igual, deixa ele nessa mesa aí. Mas tem outra mesa. Existe outra sala, que a conversa não é mais essa. É igual na obra. Na obra, imagina que tem as conversas do peão, não? Tem lá o almoço dos peões e tem o almoço lá da galera da engenharia, dos arquitetos. O assunto deles é outro. O peão está conversando na hora que ele vai embora, se ele vai poder ir mais cedo embora. Ele quer ir embora. Sexta-feira, ele quer ir embora cedo, ele quer beber, ele quer ir pro bar. Mas o engenheiro, o arquiteto, às vezes é o final de semana todo, pensando, focado, ele quer terminar a obra. Ele não está pensando no prazer dele. O peão acha que trabalha mais do que o engenheiro, mas não trabalha não. Porque o trabalho de um é braçal e o outro é mental. É energia que está sendo sugada ali, é tempo, é dinheiro, é recurso. Estou falando mentira, gente? Não. O filho, ele acha que ele está cansado porque ele foi para a escola. Como é que é a mesa dos filhos? Estou cansadão, mano, eu trabalhei. Fico vendo eles lá na cela, lá em casa, assim, eles conversando na conversa deles, sabe? Não pagam uma conta, nada, a vida lá está tranquila. Mas eles estão achando que a vida deles está num sacrifício. Eles estão achando que a vida deles é difícil. Eu fico olhando para eles e falo, se prepara, garoto, se prepara, que a hora vai chegar. Mas existe outra sala, agora eu volto para cá. A outra sala é outra conversa, gente. Nessa outra sala não está sendo discutido se pode ou não pode. Já passou essa conversa. Na outra sala a gente está falando, eu vou enviar quem? Quem eu vou enviar? Quantas igrejas nós vamos abrir? Olha a conversa. Quem nós vamos enviar para curar aquele povo lá? Tem um povo passando fome lá. Certa vez eu ouvi, essa é a minha diversão durante a semana, eu fico ouvindo reuniões de pastores. E aí o pastor, amigo, ele participa da GM de uma reunião com os maiores pastores do mundo. Para participar, só a igreja de 30 mil para cima. E aí alguém perguntou para ele, como é que é lá nessa reunião? Como é que são as conversas de vocês? Ele falou, a conversa lá é a seguinte, o líder da reunião fala, nós temos 10 igrejas para abrir lá na Ásia. Nós precisamos levantar 100 mil, eu quero levantar esse dinheiro aqui hoje, para enviar para lá. Aí começa, 10, 20. Eu estou precisando também de 10 missionários para enviar para outro país lá que está sendo perseguido. Vamos fazer aqui, você envia 2 da sua igreja, você envia 2 e sustenta durante 5 anos, e você envia 2 e você envia. Estamos precisando de abrir igreja. Lá em Seropédica, lá em Santa Cruz, quem nós temos aqui para enviar?
de vocês que estão dispostos a pegar tudo, a pegar sua família e ir para lá e abrir. Será que a gente está apto para sentar nessa mesa? Ou a gente ainda está cheio de reserva? A perseguição de Atos 8 foi porque eles se negaram a ir. Deus deu uma ordem clara para eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Jerusalém, Samaria, com fim na terra. Jerusalém estava tão maravilhoso que ninguém queria ir embora, não. Ninguém queria ir embora de Samaria, de Jerusalém. Ar-condicionado, lugar tudo bonitinho, ó, tela de LED, tudo maravilhoso. Eu falei, vocês não vão não? Então tá bom, toma de perseguição. Às vezes você fica, meu Deus, por que a minha vida, e a vida do outro? Porque o diabo está me perseguindo. Não, fala a verdade, eu estou namorando carinho, eu acho que o diabo está te perseguindo mesmo. Acho que não tem mais o que fazer não da vida dele. Ele está perseguindo gente que está ganhando 1000 almas. Gente que está ganhando alma, batizando gente, treinando gente. Vai perseguir alguém a você? Nem orar está orando, tu acha que o diabo vai te perseguir mesmo? Vou fazer uma postinha no inferno, ele vai gastar tempo te perseguindo? Não vai. Ele vai gastar tempo fazendo reunião para pegar esses caras que estão aqui, ó, envolvidos em causa grande, cuidando de alma, visitando gente. Qual foi a última vez que você foi na casa de alguém e visitar uma pessoa? Visitar um irmão que está desviado, que caminhava contigo, que você trocava cálice com ele, dizendo, irmão, temos uma aliança em Cristo. Qual foi a última vez? Quando eu ouço essas histórias aqui, eu fico vendo que o que eu faço ainda não é nada. Mas eu falo, irmão, presta atenção, é um papo maduro aqui que eu estou tendo contigo. Não é para te menosprezar, nada disso. Eu também não fico me menosprezando quando eu ouço essas conversas aqui, mas eu olho para mim e falo, meu Deus, eu preciso avançar. Eu preciso entregar mais. Senhor, eu preciso dar mais. Senhor, eu estou fazendo muito pouco ainda. Porque você sabe que o nosso ego é tão safado, que um pouquinho que a gente faz, a gente já começa, estou liderando certo, estou fazendo, estou tocando. Aí Deus fala assim, acorda, meu filho, você já fez muito mais. Eu não estou querendo que você fique se comparando com o pastor A, pastor fulano, não. Estou querendo que você se compare com você no primeiro amor. É com você, quando você se converteu. É com você quando estava na sua melhor, apaixonado, pregando, fazendo a obra, indo para retiro, indo para ônibus, gente aqui que entrava em ônibus, pregava em ônibus, fazia a obra, cantava e tal, chorava, ia atrás, mas hoje talvez desanimou. E você achava que Deus queria fazer um avivamento no outro, mas Ele te trouxe para te avivar hoje. A inovação custa caro. E a falta de filhos espirituais é a mesma que o mundo tem hoje contra os filhos naturais. Vocês não querem ter filho hoje. Elas falam o quê? Filho dá muito o quê? Trabalho. E é a mesma coisa que acontece na igreja. O que é mais fácil? Vamos dizer a verdade. Você vir para cá, sentar aqui, curtir o culto, ir embora. Mas se envolver com liderança, se envolver com cuidar de gente, se envolver em abrir minha casa para os outros, não dá. Porque dá muito trabalho. Mas a Bíblia fala lá em Isaías que Jesus era chamado de homem de dores, que sabe o que era padecer. Não, porque eu liderei no passado, e aí, sabe como é que é? Fui muito ferido, fiquei marcado, fiquei chateado. Alguém já ouviu essas histórias aí? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Você ficou marcado pela traição que você teve, você ficou marcado pelas coisas ruins que falaram de você, bem-vindo ao jogo, porque o nosso mestre tem as marcas também. Quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos ver um homem assentado à destra de Deus, que tem os furos das suas mãos. Paulo diz, eu carrego as marcas do Evangelho junto comigo, e você vai chegar lá sem marca nenhuma, sem nenhuma marca em você. Ele fala, eu carrego as marcas do Evangelho, também quero carregar as minhas. Ultimamente, algumas coisas têm acontecido, eu falei, Senhor, isso é só um teste do Senhor. A inovação custa caro. O povo de Israel não quis inovação. De 10 líderes de tribo, só 2 entraram na terra prometida. Quiseram permanecer com a mente velha.
E se a gente não viver isso aqui no ano de 2025, não culpe o nosso pastor. Dizendo, está vendo lá, falou que era avivamento, falou, chegamos em dezembro de 2025, cadê o avivamento? Falou pela carne, não foi culpa dele. Falou como um profeta. E quem recebe, quem responde, somos nós. Vai ser um ano de avivamento, não é por causa dele. É se a igreja abraçar. E o avivamento termina com esse texto, João 12. João 12. Quero ler com vocês esse texto. João 12, verso 24. Isso é avivamento. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem é o grão de trigo? Eu e você. Se nós cairmos na terra, que é a nossa vida hoje, vivemos somente para nós mesmos. Você vai ganhar dinheiro, você vai comprar carro do ano, você vai comprar apartamento do ano, você vai ter casa na praia, vai viajar uma vez por ano para a Disney, vai viajar para a Europa, sua vida vai ser maravilhosa. Mas você vai ter fruto, porque não morreu. Mas se você cair na terra e morrer, você vai produzir muito fruto. Se a igreja, a voz de Deus, vamos ler esse texto trocando para a nossa igreja. Em verdade vos digo: se a igreja, a voz de Deus, cair na terra, não morrer, fica ela só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vamos ver avivamento esse ano? Excelência, inovação? Depende de nós. Depende dos pastores. Depende da igreja. A igreja de segunda-feira. A igreja que adora a Deus com a sua vida. Da igreja que entra na morte, para que outros tenham vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. É uma palavra dura de posicionamento. E hoje é um posicionamento que você precisa ter diante do Senhor. É um posicionamento que eu preciso ter diante do Senhor. Esse dia eu cheguei para Laura e falei para ela: Laura, e aí? Meu neném vai nascer? E aí? Como é que vai ser? Porque o normal é você a gente parar tudo. Para tudo, entrega, vai cuidar da família. É legítimo, não é? Sim ou não? É legítimo. É o certo. Mas tem uma coisa: se a gente parar, tudo que a gente fez esse ano, no ano que vem, tem que fazer tudo de novo. Porque vai perder, não tem jeito, é ser humano. Adolescentes e jovens são assim, voláteis. Uma hora, e aí? Você fala isso, essa pergunta, e fica aquela tensão no ar, né? E agora, como vai ser essa resposta? Ela falou: não. Eu aprendi a vida assim. A servir a Deus, o Filho. Os primeiros 3 meses ali, eu dou uma parada ali, você vai tocando o barco, vai tocando você, vai levando, eu vou ficando mais parado. Quando eu começar a crescer, eu começar a ver que está meio independente, e vamos seguir junto. Você tem que ter essa conversa contigo mesmo. Olhar para os seus valores e falar: e aí? O que eu estou disposto a dar, a entregar? E ser honesto com o Senhor mesmo. Mas hoje eu não vou fazer apelo para você aqui. Um apelo para você responder, não. É você com você mesmo. Eu olho para aquele casal ali, aquele irmão, aquela irmã, e me constrange. O seu irmão Alberto. Eu não sei a idade dele, mas acho que ele tem um aí, já passou o dobro de mim, um pouquinho mais. Mas ele está lá. Durinho, servindo a Deus, ele é a esposa dele. Queimando a vida dele na obra. Aleluia. Esse dia eu cheguei. Pode aplaudir o Senhor lá desse dia. Eu lembro de um irmãozinho lá da minha antiga igreja. Ele não sabia ler e não sabia escrever. Trabalhava com obra.
mas queria liderar a célula. E o pastor chamou a gente, os pastores de jovem, falou, cara, conversa com ele. Porque era aquele nordestino raiz mesmo, nós vem, problema, aquela coisa. Ele queria liderar a célula. E aí o pastor falou pra gente, falou, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entregar todo domingo uma pregação para ele, um CD da pregação para ele. E você vai falar para ele para ele ouvir a pregação várias vezes. Ele não tem a leitura. Ele não tem como pegar e ler. Vocês vão dar para ele também um CD da Bíblia em áudio. Vai falar para ele todas as vezes que tiver os versículos, você vai dar para ele se virar lá para ele conseguir entender os versículos. Aí você fala assim, irresponsabilidade. Eu não lembro um encontro com Deus que esse irmão chamado Rosivaldo levava na alma. Não lembro. E tudo colocando dinheiro do bolso. Quando eu fui enviado para Buenos Aires, ele chegou em mim e falou, pastor, estou te dando atenção ferro, para que Deus possa abençoar a sua vida lá. E se tiver qualquer problema, qualquer situação que você precisar, me dá uma ligada, que eu vou estar aqui para entregar para você, para te ajudar. Sabe, irmãos, essas histórias constantes no meu coração, de homens e mulheres que se consagram à obra de Deus, queimando como uma vela, para dizer, Senhor, eu quero ser consumido pela tua obra. Isso é avivamento. Amor pela casa, amor pela noiva. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.